começar. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, só um instante. Se vocês puderem dar só um aviso aí para mim, no chat, se está aparecendo na tela aí para vocês, só para que eu possa... Beleza. Então, vamos lá, então. O que nós vamos hoje aqui falar? Em empreendedorismo. Muito bem. Em empreendedorismo, a gente vai falar... Aqui a gente vai falar disso hoje. A gente vai falar sobre atingindo o público-alvo, tá? Então, a gente vai falar o consumidor no mercado, segmento de mercado, nicho de mercado e definir persona, né? Por que é importante, né, a gente trabalhar essa questão aqui do público-alvo, né? Então, é muito importante que você tenha em mente, quando você está desenvolvendo o seu produto, quem é o seu cliente, ok? Quem é o seu cliente, tá? Esse cliente, ele tem valores, ele tem suas necessidades, né? E é importante que a gente possa identificar quem é esse cara, porque esse cliente, ele vai pertencer, ele tem um nível de consumo, né? Ele pertence a um nicho de mercado, né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo de nicho de mercado? Nicho de mercado, por exemplo, é moda, se eu falar errado, alguém me corrige, tá? Me corrige. É a moda evangélica, né? Essa moda evangélica, ela tem se tornado muito presente nos últimos anos, né? Não existia, acho que até há 5, 10 anos atrás, não existiam lojas especializadas nisso. Hoje existem lojas muito especializadas nesse segmento, né? Assim como outros. Por exemplo, a alimentação vegana, né? A alimentação vegana é um nicho de mercado também muito inteligente, muito interessante. Existe a alimentação vegana para pets, né? Existe, não é muito presente ainda, mas esse conceito de, por exemplo, quem tem gato, cachorro, ao invés de dar ração que é a base de proteína animal, oferecer, né, mudar essa alimentação para rações que têm como base proteína vegetal. Então, perceba que existe o mercado, mas eu preciso saber que existe essa pessoa, que existe. Então, quem é esse consumidor, né? Como é que esse mercado está segmentado? Tá ok? E é mais ou menos isso hoje que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Não tem problema, João Victor. Beleza. É que eu vou começando, que senão a gente demora e aí fica tarde, né? Nesse cenário aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é a gente identificar o consumidor, né? Então, vamos primeiro começar com esses caras aqui. Opa, cadê minha caneta? Aqui, ó. Vamos começar primeiro com esse cara aqui, ó. Os baby boomers, né? Esses baby boomers é a geração que pertence a essa, que nasceu, né, nessa época aqui. Então, normalmente as pessoas que nasceram nessa faixa aqui, nesse intervalo aqui, são os chamados baby boomers, né? Inclusive, esses baby boomers, eles são, muitos deles foram empresários de sucesso e por aí vai, tá? Existem muitas personalidades, né? É a época aqui que a Revolução Industrial começa a tomar força aqui basicamente todos os continentes, né? Engraçado, é interessante que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e esses caras aqui, eles perceberam que a demanda, né, do mundo, né, por produtos e serviços estava aumentando, né? Era necessária, né? Inclusive até para poder melhorar os processos industriais.
Então, perceba que é muito... existe uma demanda de mercado que era reprimida, né? E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, esses caras, essas pessoas, né, começam a identificar isso e trabalham no desenvolvimento de produtos. Logo após, a gente tem aqui a chamada geração X, né? Já é uma geração que trabalha, que pensa, né, na questão do... Como é que eu posso dizer? Focada no processamento, na produtividade. Então, por exemplo, se você tem um avô que trabalhou em metalúrgica na época, ele é dessa geração aqui, tá? Por quê? Porque aconteceu a explosão das siderurgias, né? E entendia-se que a indústria do aço, né? A indústria de transformação econômica estava embasada dentro das siderurgias, né, que faziam a transformação do aço, do minério em lingote, em alumínio, né? Então era bastante isso. Aqui tem, né, a geração Y, tá ok? Essa geração Y aqui, ela tem um contato com a tecnologia, né? Ela é uma das primeiras gerações aqui a ter contato, né, com tecnologia, né? Não a tecnologia que nós temos contato. Não a tecnologia que a gente tem hoje disponível, mas aquela coisa fantasiada, né, de que o cientista ele trabalha numa sala fechada com um jaleco branco, né? Aquela questão lá, vamos até fantasiar aqui, Star Wars, né? Aquelas séries espaciais, né? A questão dos robôs, né? O finalzinho dessa geração aqui já começa a pegar, né? Quem nasceu lá em 90, em 80, né? Já teve aí, principalmente 90, né? Acho que aqui no Brasil, se não me falha a memória, já tem um contato com a internet em linha de escada. Tudo bem que era bem ruim, mas já tinha um contato, né, com a internet de uma forma ou de outra. Não todo mundo, mas quem morava nas grandes cidades tinha, né? Contato com a internet, era algo muito novo. A geração Z aqui, né? Tem até uma outra geração aqui que não me lembro agora, as mais recentes, eu nem coloquei aqui porque é muita geração. Mas o fato é que pense, né? Se você pegar esse cara aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 2022. Se eu fizer menos aqui, ó, 1965, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter ali que vai ter 19, fazendo a calculadora aqui, que é mais rápido. É isso que eu quero que vocês vejam. Cadê a calculadora aqui? É isso que eu quero que vocês vejam, a diferença, 1965. Então, esse cara aqui, ó, ele tem 57 anos. Ok? Anos. Tá bom? E por aí vai. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Eu quero que vocês enxerguem esse valor aqui, ó. Então, para cada etapa dessa daqui, eu quero que vocês pensem, né? Não vou ficar fazendo conta aqui, mas pensa qual é a ideia, qual é a idade, né? E essa idade, ela vai justamente pegar esse cara aqui, ó, né? Quem é o nosso consumidor? Qual é o consumidor que você quer trabalhar, certo? Então, voltando aqui para a geração Z, essa geração aqui ela já é nascida digitalmente, né? Ela é o que a gente chama de nativo digital, que as pessoas já nasceram na era do computador, já nasceram na era da internet, né? Por exemplo, um traço bem legal, meu filho mais velho aqui, ele tem 17. 17. E você pergunta para ele o que é disco de vinil, não sabe, nunca viu, né? Você fala o que é fita cassete, também não sabe, né? Você fala daqueles disquetes de computador de 5 polegadas e um quarto, ou de 3 polegadas e meia, não sabe o que é. Talvez nem vocês saibam um pouco. Fitas VHS, Betamax, né? Talvez vocês também não saibam, né? Isso, João Vitor, já nascem com o celular na mão, né?
houve aumento na mão de obra, isso, na fabricação de itens relacionados a metal e suas coisas na época. Isso aí, João. Então, esses nascidos da geração Z aqui, eles não tiveram contato com essas, vamos dizer assim, com essas coisas um pouco mais antigas, né? Televisão preto e branco, né? A televisão preto e eu peguei televisão preto e branco. E hoje você fala televisão preto e branco, nossa, nem existe, acho que nem existe para vender mais, né? Pelo menos nova não, zero da fábrica não. Acho que usada você até acha, mas enfim. Inclusive, esses dias eu tenho aqui o Disney Plus, né? Assinatura de streamer. Esses dias que eu reparei que tem aquela série Zorro, ela é em preto e branco. Até assisti alguns episódios aqui de saudade quando eu era moleque, né? Quando eu era muito moleque. Lá de tubo, né, João? Verdade. Mas enfim, perceba que cada um desses nichos aqui, ó, cada um desses grupos, essas pessoas, cada uma delas tem um pensamento diferente. Cada uma delas tem um pensamento diferente, né? E esse pensamento leva elas a ter uma idealização de mundo, uma verdade do mundo, né? É a mesma coisa que querer comparar a cabeça de vocês com a cabeça de seus avós. Não dá. Por mais que seu avô, seu avó sejam modernos, né, por assim dizer, eles não têm a mesma cabeça de vocês. Existe um conceito que eles viveram uma realidade e vocês estão vivendo outra, né? Eles, entre aspas, eles estão, né, passando por essa transição dessas eras, dessas fases, né, de celular, de banco, né, com caixa eletrônico, enfim. É até interessante, né, pegar pessoas de terceira idade usando telefone celular, é um negócio muito louco. Mas basicamente aqui é um pouco mais, né, de forma detalhada, né? Geração pós-guerra, consumo não era o foco, produção seriada, né? A gente tem aqui a geração X, ok? Onde tem é uma geração extremamente qualificada, né? Eu sou dessa época aqui, onde que a ideia, a informação era o seguinte: se você quiser emprego, eu nasci em 74. Se você quiser emprego, você tem que ter faculdade. Essa era a fala. Eu passei a minha infância, tudo bem que lá nos anos 80, lá e pouco, eu passei a minha infância toda, minha adolescência toda ouvindo isso. Olha, para você ter emprego, você tem que ter faculdade. Para você ter emprego, tem que ter faculdade. Só que isso... Olha lá, Zorra era muito boa. Mas isso não é uma verdade hoje. Então, perceba, a minha geração entendeu, né, que para ter emprego tinha que ter faculdade. Necessariamente, isso não é verdade hoje para algumas áreas de serviço. Por exemplo, a área de computação, isso já não é uma verdade absoluta, tá? Se o cara tiver um bom curso técnico, bom treinamento, bom conhecimento sobre outras ferramentas de tecnologia, ele está empregado, né? Então perceba que eu passei por essa geração. Agora, existem pessoas com a mesma idade que não são da área de tecnologia que continuam pensando dessa forma. Não, para ter emprego tem que ter faculdade. Isso não é uma verdade absoluta para todas as áreas, entendeu? Existem áreas que sim, é extremamente necessário. Então, por exemplo, um advogado, não dá para ser advogado se não tiver uma faculdade de advocacia. Não dá para ser médico se não for passado por uma faculdade de medicina, tá? Então, tem coisas que são exceções, mas o fato é que essa geração tem muito forte isso, né? Então, querendo ou não, essas pessoas, elas buscaram estudar, elas buscaram se especializar, elas fizeram, então, são pessoas muito bem qualificadas, de um certo ponto, tá? Continuando aqui, outro aqui, essa geração Y, né, é o migrante digital, né, é o cara que não nasceu na era da computação, mas ele viveu essa área da computação, foi o meu caso, né, eu não nasci na era da computação, eu fiz essa transição para a área da computação, para a época da computação, né, existiu essa transição do analógico para o digital, né, as fitas cassetes, os LPs, né, que a gente falou um pouco atrás ali, a internet surge como produto, um padrão de consumo específico, né? Então, aquelas primeiras ideias de consumo digital, de consumo eletrônico, eles começam a surgir, né?
Mercado Livre, por exemplo, né? Amazon, enfim. A geração Z aqui, esses são os mais recentes, né? Não tanto assim, mas enfim, são os nativos digitais, as pessoas que olham tendências, né? Então, são pessoas muito focadas em tendências, né? Existe um foco no indivíduo, né? São pessoas muito individualistas, né? Personalidade de produtos e ser personalização, né? Então existe aqui uma necessidade de querer produtos exclusivos. Então perceba que se a gente olhar de uma forma um pouco mais detalhada, deixa eu voltar aqui, se a gente olhar um pouco mais de forma detalhada, a gente vai entender que cada uma dessas gerações, elas têm seus próprios desejos, né? Elas têm suas próprias vontades. E isso, para o empreendedorismo, é muito interessante, porque eu que quero empreender, eu posso pensar em desenvolver um produto com um determinado nicho para esses mercados aqui, para esse perfil de consumidor, tá? Então, por isso que é importante entender isso, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá, então. Muita velocidade e poucas certezas, né? E aí a gente pode citar aqui alguns detalhes, né? O que nós estamos falando aqui? Então, nós como empreendedores, percebemos que essas gerações, elas são muito rápidas, né? Existem muitas gerações, e inclusive existem, a gente pode até falar, de repente, que apesar da gente viver numa sociedade em rede, né? É um conceito educacional, porque nós estamos muito conectados por essa internet, nós também vivemos numa rede conectada que ela é dividida em grupos, né? Nós temos muitas tribos, né? Se é que essa é a palavra, muitas tribos, né? Muitos grupos diferentes dentro de uma sociedade. E isso é muito interessante, é muito rico. Mas a verdade é que essas mudanças elas acontecem com muita velocidade, tá? Então, e a gente nem sempre tem tempo o suficiente de medir o quanto isso é importante, ou quanto isso vai trazer de ganho para mim, dentro de um determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, né, a gente pode até falar da nossa área de tecnologia. Será que investir em uma determinada tecnologia, será que essa tecnologia ela vai continuar sendo aceita daqui 5, 10 anos? Né? Isso é uma pergunta que é muito difícil responder, né? E ela é muito frustrante para quem está estudando, porque parece que a gente está sempre naquela. E aí, o que eu vou fazer? Faço isso? Faço aquilo? E aí vem um monte de gente falando, não, isso é bom, isso vai precisar lá na frente, e isso muda muito, né? Estou falando de aquisição de conhecimento, mas o produto também. Então, se a gente pensar que um produto, ele demora aí 1 ou 2 anos, dependendo do produto, né? De 1 a 2 anos para montar, não vai muito, né? A gente deu um exemplo de um carrinho de cachorrão. Se você quiser montar um empreendimento de uma forma correta, a gente viu que isso custa um dinheiro, evidentemente, mas também vai custar um tempo de planejamento. E esse tempo de planejamento, ele pode demorar um tempo considerável, né? Se você está empregado e você quer trabalhar, quer montar, por exemplo, um carrinho de lanche como forma de renda complementar, você não vai fazer isso na semana seguinte. Primeiro você vai fazer um estudo, você vai juntar o dinheiro, você vai olhar, vai comprar, vai pensar, vai bolar. E a gente está falando aí no empreendimento de não grande porte, nós estamos falando aí de 6 meses, 1 ano, talvez até 1 ano e meio, né? E aí, para você empreender, você vai ter que criar esses lanches, vai ter que fazer inovação com eles, né? Senão você vai fazer o mesmo que os outros estão fazendo. E então pode demorar um tempo considerável. E a pergunta é, né? Será que daqui 1 ano, 1 ano e meio, as pessoas vão estar querendo comer lanche? Um lanche que tem gordura, né? Que tem princípios ativos, que aceleram o nosso envelhecimento? Será que essa questão de aumentar a qualidade de vida, alimentação, será que isso de repente você não vai ficar morrer na praia com esse seu empreendimento? Então, isso são dúvidas, né, para nós.
essas mudanças, elas são basicamente relacionadas pelas mudanças comportamentais, que eu acabei de falar aqui, né? Porque hoje nós vivemos num cenário, e pode ser que semana que nós estamos em vias de sair de um sistema, né, de cenário de pandemia. Será que o que nós vamos fazer ano que vem, será que vai ter o mesmo comportamento que nós fazemos esse ano, né? Um exemplo claro disso é o uso das máscaras. Será que a partir do ano que vem, será que a partir de quando nós vamos poder deixar de usar máscara? Não sei. Então, é um comportamento. E mesmo deixando de usar, será que é um comportamento que as pessoas ainda não vão insistir nele durante um determinado tempo? Esse comportamento, ele é muito... Ele é cheio de incertezas para nós que somos empreendedores, tá? E a gente precisa ter muito estudo, muita leitura e muita observação de como é que vai esse comportamento. O ideal é a gente identificar as tendências, né? O ideal é que a gente tenha ferramentas, né, mecanismos para entender essas tendências, porque essas tendências, elas são a longo prazo, né? Elas são a longo prazo, beleza? Opa, aqui, né? Criar e crescer nesse cenário, né? Então, como é que eu crio e como é que eu cresço, né, nesse cenário, né? A gente estava falando de uma pandemia, por exemplo, mas em algum momento isso a gente espera que acabe, né? Então a gente precisa ter noção de algumas coisas, né? Como é que como é que o tempo ele é exercido dentro desse cenário. Então vamos pegar aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Uma viagem à Disney, uma viagem à praia, uma viagem a algum lugar, né? É um evento, né? E um evento, ele é de curto prazo, entendeu? Então, a gente tem que entender que a viagem, ela é de curto prazo, né? Ela é um evento, ela vai acontecer ali e para acontecer de novo vai demorar um tempo relativamente, tá? Aqui, Olimpíadas. Olimpíadas a gente sabe que é a cada 4 anos, então tem um ciclo. A cada 4 anos, pá, bateu, valeu, né? A cada 4 anos. Tirando essa última aí que foi adiada 1 ano, né? Mas o fato é que é um ciclo, entendeu? Então, a cada 4 anos, né? Nós estamos falando de Olimpíada, mas Copa, Libertadores, para quem gosta de futebol, eu não sou muito fã, né? É um ciclo. Então, sempre vai ter aquela, depois de um determinado prazo de tempo fixo, né? Olha lá a palavra, fixo. Então, perceba que ciclo é fixo. Evento não é fixo. É um negócio que pode acontecer, inclusive, aleatoriamente, né? Festas juninas, uma vez por ano. Nossa, que saudade de festa junina. Aqui em Sorocaba tem uma festa muito boa. Eu lembro que aí em Itapetininga também tem, né? Mas, enfim, daqui a pouco. Ano que vem, quem sabe. É um ciclo também, ou seja, todo ano tem. Todo ano tem isso, né? Então, é um ciclo. Então, eu sei que se eu costumo trabalhar com empreendimentos nesse tipo de cenário, eu sei que todo ano eu tenho que me renovar, eu tenho que me reinventar, né? Veganismo, né? Filosofia de vida. Isso daqui não é ciclo, isso aqui é tendência, né? Perceba, ó, filosofia de vida. Então, veganismo, né? Ele é uma tendência. Essa tendência, ela pode ser, inclusive, positiva, ou seja, crescer, e pode ser uma tendência negativa, ela pode diminuir, tá? Mas o fato é que ela é uma tendência, e as tendências, elas costumam ter espaço, tempo de vida maior. Elas têm um tempo de vida maior, tá bom? Então, um ciclo a cada 4 anos. Então, eu tive uma Olimpíada agora, vendi lá objetos esportivos. Vou ter que esperar mais 4 anos para vender camiseta da, da seleção brasileira, porque vai estar na próxima Copa. Aí eu vou vender camiseta do Brasil de novo. Né? Ah, brinco para as meninas com a bandeira do Brasil. Na Copa do Mundo vende que é uma beleza. Passou a Copa, ninguém compra mais. Vou ter que guardar esse produto até a próxima Copa. Né? Então percebo que isso é um ciclo. Agora, tendência não. Tendência é algo que
é mais longo, ela dura mais tempo, tá bom? É aonde justamente todos os empreendedores buscam, né? Vida mais saudável, né? Olha lá, tendência, né? Buscar fazer atividade física, esportes ao ar livre, né? Diminuir o consumo de carne vermelha, apesar que agora não precisa estar fazendo muita força, né? Para diminuir o consumo de carne vermelha, né? Não precisa estar fazendo muita força. Do preço que está a carne, por isso que tá a carne, a gente tá saindo, tá ficando, vamos dizer assim, estamos tendo uma vida saudável na marra. Então, a prática de esporte, né? Isso é uma tendência, entendeu? Coleta de lixo eletrônico, né? Ó, é uma tendência, né? Por quê? Porque isso vai afetar o meio ambiente, né? Inclusive na televisão tem disseminado aí a COP26, né? Que é a cúpula, né? Do clima, né? E aí tem algumas coisas. Tomar chá ao invés de café, tá tudo caro, né? Não que o chá esteja tão barato quanto o café, mas é o que ainda dá para comprar, né? Tá certo. Então, é interessante a gente entender uma tendência disso, tá ok? E aí a gente pode até brincar um pouco com isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o consumo da carne, ela tem sido reprimido por conta da alta baixa, então, olha como é que é a cabeça do dono de frigorífico, né? Por exemplo, ele não consegue deixar a carne mais barata por N motivos que nós todos já sabemos. E com base nisso, nós estamos diminuindo de forma significativa o consumo de carne vermelha. E nós estamos criando hábitos alimentares que estão tirando a carne vermelha do cardápio. A pergunta é, quando essa inflação voltar a estar sob controle, a produção econômica global estiver de novo nos eixos, com certeza a carne vai baratear. Né? Nós retornaremos àquele padrão aquisitivo. Mas a pergunta é, será que nós vamos retornar esse hábito de comer carne? Pode ser que uma boa parte da população, sim, mas pode ser que uma parte da população não, né? E aí, como é que fica a cabeça do proprietário de frigorífico, né? E o que ele vai fazer agora, né? Porque ele não sabe, né? Se esse percentual que sim e que não, qual é que nível vai ficar esse percentual? Será muito significativo? Não sei. Porque os frigoríficos estão vendendo a carne para fora, porque a produção lá fora está reprimida. Mas olha que essa produção lá fora retomasse os índices lá de 2018, 2019, a carne brasileira ela não vai ter todo o espaço que ela tem no mercado fora e ela vai voltar a ser consumida aqui dentro. E aí, será que as pessoas que consumiam, que criaram outros hábitos alimentares vão continuar consumindo carne? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? É uma questão delicada, porque é uma tendência, né? Tá? Esse padrão de consumo de alimentação ele é uma tendência. Assim como o café, né? Que o Vitor colocou aqui como exemplo, né? Tá tomando chá. Será que de repente nós não vamos tomar mais chá do que café a partir de 2023, né? Sei lá, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Continuando então. Segmentação de consumo, né? Agrupamento de consumidores em função de critérios e padrões comuns. Então, a gente pode agrupar esses consumidores por seu gênero, por sexo, por interesse, por nível econômico, por faixa etária, né? Por classe social. Então, por exemplo, pessoas que têm interesse em tecnologia, eu posso agrupar elas, olha, posso vender produtos tecnológicos ali, né? Eu dei o exemplo de moda evangélica, né? Então, ali existe um interesse comum, né? Por aquisição de roupas que sejam adequadas para esse ambiente, tá bom? Que tem apelo, sei lá, né? A moda, né? Então, ó, a gente pode separar o mercado de forma inteligente. Lembre-se que ninguém vende para todo mundo, né? Identificar critérios e padrões. Então, é como se eu pegasse, né? Então, imagine, né, que eu tenho aqui um círculo. Esse círculo aqui, ó, ele representa
100% do mercado. Do mercado. Ok? Eu quero apenas eu vou atuar apenas nessa fatia aqui, ó, de, sei lá, 3%. Certo? Eu tenho que identificar. Então, eu separei, eu peguei isso aqui para mim, ó. Certo? Eu peguei aqui para mim, ó. Tá? Eu até fiz esse desenho, é assim mesmo. Tá? Então, é interessante ficar de olho nisso, aprender a fazer isso, né? E aí a gente pode pensar nos tipos de segmentações que a gente pode encontrar. A gente tem a segmentação geográfica, né? A gente tem a segmentação demográfica, certo? A gente tem a segmentação psicográfica, né? Que é com relação a valores e crenças, né? Então, por exemplo, isso aqui é interessante, né? Valores e crenças. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aparecida do Norte, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para lá. Aparecida do Norte tem lá a Basílica, né? Da Nossa Senhora Aparecida, se não me falha a memória. Então, a cidade ali, ela vive de valores religiosos, de crenças. Então, todo o comércio ali gira em torno desse cenário, desses valores, entendeu? Sorocaba e Itapetininga, por não ter uma representação muito forte da religião, não ter um templo, né, daquele tamanho lá, não é muito forte essa psicográfica, tá bom? Tem a segmentação por lealdade, volume de uso, né? Esse daqui é aquela coisa, né? Quanto mais você comprar de mim, mais desconto você terá. Então, se você fizer 5 compras, você vai ganhar a sexta de graça, né? Aquela coisa assim, de fidelidade. Você pega um cartãozinho lá e fala pro cara, olha, se você comer, toda vez que você comer um cachorro quente aqui, traz esse cartão e o carimbo. A hora que tiver 10, você ganha um. Entendeu? Algo mais ou menos parecido com isso. Tá? E aí, né? Tudo isso para a gente falar do público-alvo. E quem é esse público-alvo, né? Esse público-alvo, eu posso intensificar o segmento do mercado, né? Eu posso intensificar, ou melhor, identificar a segmentação do consumo. Eu posso identificar, olha, aqui tem um tipo de consumo diferenciado, assim assado, né? Identificar se é um evento, um ciclo ou tendência. Então perceba que quando eu faço, né, quando eu pego essas regrinhas aí, eu estou identificando quem é o meu cliente perfeito. Quem é o meu cliente? Para quem que eu vou vender, né? E o que eu vou vender para esse cara, certo? E aí a gente começa a explorar, né, os nichos de mercado, né? Esse nicho ele é uma fatia, né? É aquilo lá que eu tinha passado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, agora foi. Então aqui eu tenho um nicho de mercado, ó. Eu tenho aqui um nicho de mercado, né? Eu tenho uma fatia, tem um pedaço aqui, né? Tem um grupo de pessoas que se alimentam apenas de comida vegana ali naquela comunidade, naquela região. Então, isso é um nicho de mercado, entendeu? Então, isso é uma oportunidade, é uma fatia do todo, né? Alimentação, vestuário, lazer, esportes. Então, alimentação, falei aqui de comida mais saudável, vegana, por exemplo. Vestuário, dei um exemplo, né? De moda evangélica, por exemplo. Lazer, né? Produtos destinados a lazer, por exemplo, piscina, prática de esportes, né? Corrida, bicicleta, enfim, lazer relacionado a cinema, teatro, enfim. Tudo bem? E aí tem uma coisa muito legal, né? A gente vai emprestar um pouco isso aqui do marketing, né? Que é a definição de personas. E o que é definir uma persona, Flávio? Bom, de forma bem resumida, quando você pensa no cliente para o seu negócio, então vamos ver aqui, ó, cliente. Cliente. É sempre uma incógnita, quem é esse cliente? Então, a ideia é que eu crie, né, uma
uma figura, né? Uma pessoa fictícia, né? Uma figura aqui, ó. Figura, pessoa fictícia. Fictícia. E o que que essa pessoa fictícia vai ter? Ela vai ter valores. Ela vai pertencer a uma classe social. Ela vai ter características. E essa característica será o meu cliente, né? Então, olha que interessante. Uma vez que eu encontrei aqui as características de possíveis clientes que são consumidores do meu produto, basta eu olhar na periferia disso daqui, ó, que eu vou encontrar os meus clientes. Então, vamos imaginar que eu criei uma pessoa fictícia que ela tem um valor que ela gosta de fazer isso. Bom, basta eu apenas agora, então, achar as outras pessoas que têm esse gosto em comum. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, né? Joana é uma mãe jovem, de 24 anos, que mora na cidade de São Paulo, gosta da natureza, pratica ginástica, né? É uma profissional liberal e pretende aprimorar seus estudos no exterior nos próximos 3 anos. Então, quando eu crio uma pessoa, né, com essas características aqui, ó, o que que eu estou imaginando? Quais são os valores dessa pessoa? Bom, primeira coisa é que ela é jovem, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. A primeira coisa aqui é que ela é jovem, né? Ó, ela tem apenas 24 anos, mas ela é mãe. Ela é mãe, ela tem filhos, né? Não sei se o filho é menino ou é menina, mas tem filho. Então perceba que, pô, ela é jovem, ela é mulher e ela já tem filhos. Então, só por esses dados aqui, eu posso dizer para você que ela se interessa por produtos que estão relacionados a filhos, né? Roupas, por exemplo, e também estão relacionados à própria autoestima dela, porque ela é jovem, né? Não que as pessoas não devam ser, mas eu posso ter aqui produtos de beleza, né? Então, olha só, já tem aí. Outra coisa, eu sei que ela mora em São Paulo. São Paulo é um grande centro, né? Então, o que que eu tenho de oferta nos grandes centros? Eu tenho muita oferta, eu tenho transporte, eu tenho alimentação, né? Então, eu sei que ela mora numa cidade muito populosa, né, que tem muita gente. Ela gosta de natureza. Olha outro ponto interessante aqui, ó. Então ela gosta de estar junto a algo verde. Então, de repente, ela pode ser uma consumidora de produtos de viagem, né? Ela pode, de repente, comprar um pacote de viagem para visitar um parque, certo? Ah, mas ela não tem dinheiro, você não sabe. É uma pessoa fictícia, né? Nós estamos encontrando coisas que são comuns, entendeu? E aí ela gosta, se ela pode fazer piquenique. Então perceba que existem algumas atividades que podem ser feitas em parques, né? Ela cuida da sua saúde porque ela pratica ginástica, né? Então perceba que ela é esportista. Então eu posso vender tênis, eu posso aqui no caso dela mulher, eu posso vender aquelas eu não sei o nome daquelas calças que as meninas usam na academia, mas enfim, aquela roupa lá. Ela é uma profissional liberal, ou seja, então aqui ela que cria o próprio horário dela de trabalho. Então, de repente, nós podemos estar falando de uma pessoa que vende Avon, vende Jequiti, né, por exemplo, ou pode ser uma pessoa que é doceira, trabalha com bolo, né, vende roupas, enfim. Então, perceba que ela tem um perfil aqui financeiro que já nos dá uma ideia, entendeu? Aqui nós estamos falando, de repente, de 1 a 8 salários mínimos, né? Depende da atividade que ela faz, né? E uma outra coisa muito interessante, que ela pretende aprimorar seus estudos no exterior. Olha lá. Então, ela tem desejo de fazer uma viagem nos próximos 3 anos, ó. O que que esses 3 anos nos diz? Nos diz que ela planeja as coisas. E se ela faz planejamento, então ela tem algumas coisas que ela pode planejar para fazer. Por exemplo, ela pode consumir empréstimos
Ai, meu Deus, eu pensando de novo com a cabeça do bancário quando eu trabalhava no banco. Mas perceba que existe um lapso aqui. E aí, ó, essa figurinha aqui, ó, esse desenho aqui, ó, a gente poderia brincar, ó. O que que essas pessoas têm em comum, né? O que que elas têm em comum que me interessa para o meu negócio? O que que elas têm em comum que eu possa empreender, né? Eu crio daí essa pessoa, eu crio aqui essa pessoa, e aí eu procuro nessa figura aqui, que seria os nossos, na periferia, quais são as pessoas que são alcançadas. Então, eu posso ter primeiro aqui, num raio, as pessoas que estão mais próximas, eu posso ter aqui as pessoas que estão um pouco mais longe, e posso ter aqui as pessoas que eu dificilmente vou alcançar. Então, aqui eu tenho certeza de cliente, aqui não tenho, aqui impossível, e aqui é um talvez. E aí eu consigo dimensionar, olha, aqui eu tenho uma quantidade de pessoas, aqui eu posso ter um percentual e aqui é zero, né? É para isso que serve quando a gente define uma persona, tá? Como é que eu faço isso, Flávio? É simples, né? A gente já meio que fez ali, ó, junto. Mas basicamente, ó, onde moram, hábitos de lazer, quais são os seus temas de discussão preferidos, né? Quais são os seus objetivos, principais desafios de vida, perfil psicológico, né? Formação, entendeu? Então, com isso daqui a gente pode construir uma persona, tá bom? Voltei aqui. Muito bem, pessoal. Era isso que eu tinha para falar aí de empreendedorismo para você hoje. Alguma questão aí que ficou em aberto, né? Essa parte aí de persona é muito interessante, né? Vocês, inclusive, que estão fazendo TCC, vocês podem pensar, olha, qual seria a persona que seria a consumidora da sua pesquisa de TCC? Sei lá, não sei nem se é o caso, entendeu? Depende. Mas será que dá para pensar nisso? É algo para se raciocinar, né? Quem são essas pessoas? Como é que eu vou desenvolver? É a mesma coisa, né? O cara lá do carrinho de cachorrão. Quem é o meu cliente ideal? Eu posso ter aquele cliente ao acaso, certo? Mas eu posso ter aquele. Quando a gente olha para o McDonald's, qual é o perfil do cliente McDonald's? Adolescente. É adolescente, né? Do adolescente até aí os 20 anos, tal, por aí. Esse é o perfil dele, né? Ele não está interessado na terceira idade, apesar que os avós podem levar os netos, né? Os netos no McDonald's, mas os avós não é eles que levam o neto, é os netos que falam para os avós levarem ele no McDonald's, entendeu? Por exemplo. Então perceba que esse é o público-alvo, né? E qual é o perfil dos clientes? Qual é a persona que o cliente faz, que o McDonald's faz? Bom, é uma pessoa que tem que ter renda, porque o lanche lá é caro. Eu não faço nem ideia, né? Mas o lanche lá deve ser uns 40 conto, né? Então perceba, acho que só o lanche, não sei nem se é o combo, mas enfim. Qual é o perfil desse cliente, né? Muitas vezes é uma pessoa que tem uns pais que têm uma formação diferenciada, tem carro, né? Tem uma classe social XYZ, tá? Então eu posso definir uma persona. Se a gente pensar a mesma coisa no carrinho de cachorrão, qual é o perfil? Bom, a classe social, o cara que vai consumir cachorrão, não precisa ser uma classe social de elite. O cara não precisa ter uma formação de engenheiro, apesar dele gostar. Eu adoro cachorro quente. Sempre que posso, como. Mas perceba que é legal quando a gente constrói essa persona, porque agora eu tenho o perfil alvo do meu cliente. Eu sei quem é o meu cliente principal. Sei quem é o meu cliente, talvez, né? Que é esse esporádico. E sei aquele tipo de cliente que eu nunca vou atingir. Tá bom? Tranquilo então, meus queridos? Sem dúvidas, posso encerrar aqui a aula? Ficou claro então aí, João? Então tá bom. Pessoal, tô parando aqui a gravação, tá?